Sejam bem-vindos à Casa de Jesus. Hoje é um dia especial, conforme a Catarina estava a dizer, de facto. Calhou-me a mim falar novamente da vida e obra de Kardec. Ainda para mais hoje no dia em que ele faz anos, em que nasceu, e já lá vão 221 anos. Muita coisa se vai falar aqui sobre Kardec, desde o seguimento, os primeiros estudos, aquilo que ele foi fazendo durante a vida, desde o casamento, desde até ele depois começar a utilizar o pseudónimo de Kardec, de forma a poder separar as obras espíritas daquilo que ele já tinha produzido. E é um pouco isso que nós vamos falar hoje, do nosso codificador, daquele que nos trouxe 5 livros para nós podermos estudar, podermos aprender e podermos tornar pessoas um pouco melhores hoje do que fomos ontem. E se não vou dizer mais, senão daqui a nada também já estamos a terminar a palestra. Portanto, então faz precisamente 221 anos que nasce em Leão Hippolyte Denisard de Rivail, e foi no dia 3 de 1804. Portanto, ele era filho de um juiz, Jean-Baptiste Rivail, e a sua mãe, de nome Jeanne-Louis Boismel. O meu francês é excelente, vocês vão reparar no colega de trabalho. Descendentes de antigas famílias católicas de Leão, e foi criada no protestantismo. Na rua Sal, número 76, foi onde o Rivail morou com os seus pais e onde viveu até à sua infância. Aos dias de hoje, a casa onde ele nasceu ela já não existe. Pensa-se que terá sido construída uma avenida que corta essa mesma rua. Será alguns assim aqui, nesta zona, que Kardec terá vivido no início da sua vida. Rivail iniciou os seus estudos na sua cidade natal e desde jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, tornando-se um dos mais eminentes alunos deste que já era, na ocasião, um célebre professor. Na verdade, ele foi um retrato vivo do sistema de educação de Pestalozzi, um dos pedagogos mais influentes do mundo ainda aos dias de hoje, influenciando a reforma do ensino na França e na Alemanha. Pestalozzi chegou à cidade de Yverdon no início de outubro de 1804, que, por coincidência, corresponde à data de nascimento do codificador. Portanto, como podem ver, até nisto é programado de forma muito sábia, muito séria. Nós às vezes chamamos a isto de coincidências. De facto, coincidências não existem. Se as coisas acontecem, é por algum motivo e por alguma razão. Então, nessa escola, tinha alunos de diversos países e o estudo era em período integral. Havia aulas de matemática, de ciências, biologia e até de religião. Os alunos tinham até 60 horas semanais de aulas e os que se destacavam em alguma disciplina, eram utilizados como monitores para com os outros alunos. E Rivail era um deles. Nós queixámos agora do horário. Eu já não faço, já não estou nessa parte. Mas os alunos queixam-se dos horários. 60 horas semanais. Aquilo era mesmo para estudar. Era mesmo para aprender. Então o jovem Hippolyte, naquela altura com 14 anos, já lecionava para os alunos que aprendiam menos do que ele, que era dotado de grande inteligência e perspicácia, dando assim os primeiros passos para o adulto, que seria um progressista e livre pensador. Atualmente o Instituto transformou-se num museu. Então o Instituto tem aquela aparência, isto são fotografias minhas, claramente que não, tem aquela aparência palacial, conserva ainda as cadeiras que eram utilizadas na altura numa disposição diferente do que temos agora,
também, na verdade, na altura não tinham os cadernos que temos hoje, nem as canetas, teria que ser dessa forma, onde o professor ensinava falando e o aluno tinha que ter ouvidos para ouvir, senão perderia grande parte desse ensino. Aquela mesa era onde o Pestalozzi estudava e desenvolvia os seus livros. Pronto, e depois aqui há algumas da mobiliário, fotografias e documentos que existem sobre esse instituto. Há de ser um museu bastante interessante. Quem tiver a oportunidade de visitar, Centro da Doutrina, com certeza será muito interessante. Rival regressa então a Paris aos 18 anos, após concluir os seus estudos, e foi nesta época que se destacou como educador e pelos seus trabalhos de alta qualidade. Morou na Rua de La Harpe, em número 117, isto já em 1823. Chegou a publicar com apenas 19 anos um livro pedagógico chamado de Curso Prático e Teórico de Aritmética. Com 19 anos, algo simples. E segundo o método Pestalozzi, com modificações que ele mesmo terá introduzido. Dominando vários idiomas, portanto, ele também era poliglota, entre eles o alemão, o inglês, o holandês, o italiano e o espanhol, Rival traduziu para alemão diversas obras didáticas de educação e de moral, com destaque para as obras de François Fenelon, pelas quais manifestava particular atenção. Este nome nós com certeza já ouvimos falar aqui algumas vezes, sendo que ele nos deixou algumas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Fenelon era um sacerdote, entre outras coisas, e já na altura é um bocadinho contra as suas ideias, é um bocadinho contra o status quo da Igreja. Tem trabalhos muito interessantes também, para quem quiser pesquisar. Rival escreveu vários livros pedagógicos e didáticos, lecionou e dirigiu uma escola de primeiro grau com apenas 21 anos de idade. Em 1826, já aos 22 anos, fundou o Instituto Técnico Rival na Rua de Sèvres, 35, com a ajuda monetária de um tio materno. Ele tinha uma ideia de criar uma escola onde podia ensinar alunos. Não tinha, na altura, posse monetária e ele tinha este tio que era uma pessoa com bastantes posses. Pediu ajuda ao tio, ele obviamente acedeu e emprestou dinheiro. Os princípios fundamentais do Instituto baseavam-se na obra do mestre Pestalozzi. Ele deu aulas durante 5 anos, deu cursos gratuitos a alunos desfavorecidos de Química, Física, Astronomia, Anatomia comparada e outros. Vejamos que já nesta altura pode poder-se-á dizer que Rival, além de todo o conhecimento que tinha, que trazia já de trás, também não parava. E, para além disso, ainda tinha a caridade de não deixar escapar aqueles que não tinham posses para poder pagar os estudos. Ele próprio também fazia de forma gratuita isso. Portanto, ele quis sempre passar ou repassar o seu conhecimento para os outros. Se o aluno não pudesse, ele fazia-o de forma gratuita. Mais tarde, o tio de Rival, como era viciado em jogo, acabou por ter que lhe pedir o dinheiro que havia emprestado, contraiu uma dívida gigantesca e, a fim de cumprir a sua palavra e o pagamento, Rival viu-se na obrigação de vender o edifício para poder entregar o dinheiro que o tio lhe tinha emprestado, a fim desse pagamento das tais dívidas. Mas não desistiu. Rival muda-se para a rua de Vaugirard, número 65, onde viveu durante 4 anos, isto até o ano de 1832. Foi uma época da sua vida de intensas atividades profissionais como educador e pedagogo, assim como de mudanças marcantes na vida pessoal. Com apenas 24 anos, lançou o Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública, um livro com ideias críticas, revolucionárias e muito avançadas para a época. O livro encantou pais e educadores,
e foi apresentado o plano ao governo. Rival defendia a educação como principal meio do progresso humano. Quem diria? Eu acho que faço às vezes aqui observações, porque também sou pai, e os pais esqueceram-se um pouco disto. É uma palavra pequenina que se chama educação. Mas já nesta altura, o conceito e aquilo que era importante para o avanço moral do indivíduo era a educação. E o mundo vai descambando porque falta educação. Aquele que não a recebeu não tem nada para passar ao próximo e, portanto, isto em vez de evoluir está a decair. E vejam que estamos a falar nisto há cerca de 200 anos atrás. Como é que há 200 anos atrás se pensava de uma forma e 200 anos depois parece que esquecemos tudo e nos tornamos aquilo que somos hoje, criando inúteis para a sociedade. Depois um dia até pode ser que dê uma palestra interessante sobre educação. Então Rivel defendia a educação como principal meio para o progresso humano. Destacou-se ainda em mais obras educacionais. Isto era aquela planilha que ele tinha, o manual que estávamos a falar. Em 1831 conheceu Amélie, com quem se casou no ano seguinte. Rivel tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prémio de honra por um ensaio intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Publicou diversas obras educativas. Tenho aqui algumas delas, com as datas. E estas são as mais até faladas. Ainda hoje se utiliza um sistema gramatical em França que foi desenvolvido por Rivel. Já na altura, ele deixou, portanto, tinha aqui, em 1849, tinha um trabalho sobre ditados normais nos exames de municipalidade e de Sorbona, que é a faculdade, uma das faculdades mais antigas do mundo, neste caso em França. Ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas e todas as outras obras que temos aqui para trás. Vejamos que Kardec fez um trabalho enorme, gigantesco para a sociedade, para a nossa melhoria moral. Falamos aqui em casa, em França, mas se viria com certeza depois a expandir para o resto. E é assim que esses espíritos muito evoluídos chegam aqui à Terra com esse intuito: ajudar. Se nós olharmos aqui umas páginas, uns diapositivos para trás, já na altura Pestalozzi acabava por incentivar aquele que sabia mais e ir ensinar os outros. O objetivo era que todos caminhassem dentro do mesmo nível evolutivo. Hoje, onde o egoísmo impera, nós queremos saber do nosso umbigo, utilizamos a regra do primeiro eu, depois os nossos, ou depois os meus e depois os outros. As coisas não andam. Não estou a falar errado, penso eu. Em 1848 foi o início dos famosos fenómenos espíritas que envolveram a família Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos, Hydesville. A 28 de março verificam-se as primeiras manifestações físicas. 3 dias após estabeleceu-se a primeira comunicação tipológica, com pancada. Em poucos anos, fenómenos semelhantes passaram a chamar a atenção pública, não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. E foi a fase das chamadas mesas girantes. Se nós começarmos a estudar a doutrina, passamos precisamente por aqui, pelo início do fenómeno, com as mesas girantes. Reparem que começou num sítio específico, mas depois se foi alastrando para o restante mundo. Em 1853, a Europa estava dominada por uma grande novidade, as tais mesas girantes, onde pessoas de várias classes sociais sentavam-se à volta de uma mesa qualquer. Imaginemos que
se sentaram aqui à volta desta mesa, concentravam-se e faziam as mesas levitar e girar. Conforme o seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854, já com 50 anos, que o professor Rival ouviu falar pela primeira vez do fenómeno das mesas girantes, bastante difundido na época, através do seu amigo Fortier, que era um magnetizador de longa data. Rivel tinha um olhar científico, era cético com relação a espíritos, fenómenos sobrenaturais, reencarnação, e por isso não deu muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo somente ao chamado magnetismo animal do que era estudioso. Não levou a sério aquilo, achou, ok, um dia, quem sabe, talvez eu vá assistir a uma coisa dessas. Embora estranhamos, não os julgou impossíveis. Nunca Kardec fez com que, não aceito isto, ou não é assim. Sendo ele o rei, podemos chamar assim, do método, procurou sempre perceber como é que as coisas funcionavam, para depois fazer um julgamento em relação ao estudo que fazia. Foi sempre assim em todos os seus trabalhos. No entanto, algum tempo depois, esse mesmo Fortier, o amigo de longa data, disse-lhe que as mesas também falavam, isto é, davam sinais de inteligência. E foi precisamente isto que despertou Kardec. Portanto, a reação agora foi cética, só acreditarei, portanto, Kardec aqui, ainda não era Kardec, era Rivail, mas acabou por dar aqui uma de Tomé, só vendo para crer. Então só vai acreditar quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Isto está em obras póstumas, na página 265, tem lá esta parte. Então, no início do ano de 1855, o Sr. Carlotti faz-lhe longo relato dos singulares fenómenos. Embora Rival o conhecesse há 25 anos, mais uma vez expressa reservas, dado o temperamento exaltado do amigo, tão em oposição ao seu. Exaltado não era no sentido de zangado, okay? Estava entusiasmado. Em maio do mesmo ano, Rivail vai em companhia de Fortier à casa da Sra. Roger, sonâmbula, onde conhece o Sr. Patier e a Sra. Pleine Maison. Este fala dos fenómenos, mas com seriedade e frieza, o que predispõe finalmente a observar os fatos. Quando Rivail sente que era um fenómeno sério e que era para levar de forma séria, isso então desperta a curiosidade científica para que ele fosse assistir e estudar o fenómeno. Assim foi que ainda em maio, convite de Patier, Rivail assiste a algumas experiências na casa de Pleine Maison, que cita a rua de Grande Batelier, número 18. Rivail impressiona-se com os fenómenos que se verificam em condições que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. E eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim estudar a fundo. Ainda assim, ele verifica que existe ali algo diferente, não o aceita e vai estudar. Também se diz aqui muitas vezes que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Nós não devemos aceitar assim de lambada tudo o que é dito. Apesar de nós, enquanto palestrantes, mostrarmos aqui ou estarmos aqui a apresentar um trabalho, o objetivo, para além da apresentação, também é criar-vos curiosidade para vocês procurarem e estudarem e perceberem se aquilo que nós dizemos aqui se é assim ou não. É esse o objetivo. Se for só para aceitar aquilo que se diz, então nós não vamos
Nem vamos evoluir, nem vamos aprender nada. Nas aulas de estudo que realizamos aqui à quarta-feira, às vezes temos aqui, entre aspas, discussões interessantes, porque cada um tem uma maneira de ver. E é falando que se acha ali um meio termo e que se aprende às vezes. Às vezes passa-se informação de uma forma que nós nem sequer tínhamos pensado. Por isso é que é importante o estudo. Por isso é que é importante pegar, ver por nós, se existir a possibilidade de fazer o estudo com mais alguém, melhor ainda, mas para não aceitar as coisas assim. Será? Conseguem perceber o que eu estou a dizer? A maioria das sociedades parisienses procurava dessas mesas respostas fúteis, de diversão, previsão do futuro, de amor, dinheiro, etc. Numa dessas reuniões, conhece a família Boudin, então residente à rua, não vou dizer, porque realmente o nome está em Rochechouart, a partir de 1856, iria para a rua Lamartine. Convidado pelo Sr. Boudin, passou a frequentar assiduamente as sessões semanais que se realizavam em sua casa. Os médiums eram as filhas do casal, Caroline e Julie, que no início escreviam com o auxílio de uma cesta. Também, se começarmos a iniciar o estudo da doutrina, vamos perceber que se ficava numa cesta, punha-se assim no lápis, lá no meio. Mas que as coisas foram evoluindo, mas tiveram que ter um início. De numerosas e frívolas que eram, sob a influência de Rival, as reuniões passaram a reservadas e sérias, dedicadas à pesquisa racional e metódica do novo domínio. Vejamos que, com o facto de introduzir Rival nas comunicações, ele pegou e utilizou-se de um método para tornar as coisas sérias e não fúteis. Não tenhamos dúvidas que o que se trata aqui é sério. Mas se for levado de forma leviana, então quem vem aqui pela primeira vez, ouve e diz assim, bem, aqueles senhores devem ter ali algum problema, até não vou mais lá. E não é isso que se pretende. Além de que acabamos por denegrir, se é que se pode chamar, utilizar essa palavra, a doutrina. A doutrina é séria. E é para usar de forma séria. É esse o objetivo. Então diz assim Kardec: compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenómenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mista, ou importante, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Mais uma vez, Kardec acaba por utilizar um método para ele próprio, para não se deixar iludir. Até porque quem assiste ao estudo também sabe que às vezes os amigos do outro lado da vida, que mais não são aqueles que já cá estiveram, existem bons e menos bons, existem sérios e aqueles enganadores. E então esses enganadores vêm para acabar por zombar do nosso trabalho. Se nós não tivermos um método, um rigor naquilo que se faz, o que é que acontece? Deixarmos ir. Tornarmos as coisas levianas. Por isso é que isto tem que ser tratado de forma séria. A doutrina espírita é um martelo que está constantemente a bater na nossa cabeça. Depois de passar aquela porta, e se nós nos dedicarmos ao estudo, nunca mais somos os mesmos. Não dá para sair pela porta fora e esquecer isto. Porque não dá. Então Rival submetia aos espíritos séries de questões visando elucidar problemas relativos à filosofia, à psicologia, à natureza do mundo invisível.
um grupo de intelectuais encarregou de analisar cerca de 50 cadernos com comunicações espirituais diversas. Em 1856, nesse ano, passou a frequentar também as reuniões espíritas da casa do Sr. Rostar, na rua Ticton, 14, no número 14. O médium era a Sra. Jafé, sonâmbula. As anotações de Rival, provenientes em grande parte de comunicações obtidas pela Sra. Baudin, tomaram as proporções de um livro, embora se saiba que por volta de abril ainda não estava claro para ele que deveria ser um dia publicado. Depois que isso se tornou evidente, foi por intermédio da Sra. Jafé que os espíritos auxiliaram Rival a fazer uma revisão completa do texto já elaborado. Era o Livro dos Espíritos. Está tudo em nova resposta. No início desse ano, o texto manuscrito de O Livro dos Espíritos está concluído. Isto em 1857. A 18 de abril vem à luz a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, escrito sob o ditado e publicado por ordem de espíritos superiores por Allan Kardec. Nessa primeira edição contém 501 questões, menos metade do que é a versão final, distribuídas em 3 partes. Afora a tábua dos capítulos, há um útil índice analítico. Não há conclusões, apenas um epílogo de menos de uma página. As notas de Rival, em número de 17, vêm todas no final, ocupando 12 páginas. Ao longo de todas, a primeira parte, adota-se uma forma de exposição dupla. Na coluna da esquerda, perguntas e respostas, no da direita, o texto corrido equivalente. É nesta obra que o professor Rival começa a utilizar o pseudónimo de Kardec, por forma a separar os seus trabalhos espíritas dos seus famosos e respeitados trabalhos pedagógicos, académicos e científicos anteriores. Isto também tem uma razão de ser, porque voltamos à seriedade da doutrina e os livros que ele nos deixou, da codificação. Quem não sabe e faz juízo partido de algo que não conhece, a tendência é criticar e dizer mal. Fazendo a separação de quem era Rival e de Kardec, faz também a separação daquele trabalho exímio que ele fez em nome dele próprio, de uma outra personagem que foi também ele, numa altura anterior, e foi aconselhado a usar até este pseudónimo, para os trabalhos em questão, não havendo assim, aos olhos desnudados, ligação entre uma coisa e outra. Como não se considerava autor das obras espíritas de maneira ética e humilde, preferiu utilizar então o nome de Allan Kardec, nome esse que possuía numa das suas vidas passadas, quando foi um sacerdote druida da civilização celta. Os druidas só me lembrava do Asterix, do Obelix, que havia o druida que fazia lá aquela poção mágica para eles andarem depois à marmitada. E lembrei-me ainda de uma coisa anterior, que se calhar não sei se recordam ou não, que vinha, parece que era no Colacau ou no Nesquik, também vinham uns bonequinhos, que era do Asterix precisamente, mas vinham uns bonequinhos onde o que era mais interessante era os druidas. As barbas longas e vestes brancas e tal. Se alguém se recorda disso ou não, eu era muito pequenito, mas tenho uma ideia disso. Então, à parte, essa informação foi-lhe transmitida pelo espírito de Zéfiro, que era também o seu espírito protetor, e foi precisamente numa das reuniões espíritas que isso lhe foi transmitido. No epílogo, anuncia-se para breve a publicação de um suplemento contendo novos ensinos. No entanto, Kardec acaba por desistir da ideia, elaborando em seu lugar uma segunda edição inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, que viria a público em março de 1860, como nós a conhecemos hoje, com as tais 1019 perguntas, com 1019 respostas e alguns comentários. Portanto, o livro tinha
aparência na altura. Depois de ele fazer isto, não dá para voltar atrás. Então, ele foi cada vez... Ele já trabalhava pouco, não é? Nós vimos até agora, era uma pessoa que trabalhava pouco. E foi cada vez procurando mais, pesquisando mais, trabalhando mais, para termos aquilo que é a nossa base da codificação. Então, por volta de outubro desse ano, iniciaram-se reuniões espíritas na residência do casal Allan Kardec, isto na Rua dos Mártires, número 8. Acontecia às terças-feiras à noite, e o médium principal era a senhora Hermance Dufault. Com um número crescente de frequentadores, fez-se indispensável encontrar um local mais amplo. A solução encontrada foi alugar uma sala, cotizando-se as despesas entre as pessoas. Como é lógico, para que portanto, ele deixou de comportar em sua casa o número aumentado de adeptos da doutrina, sendo que depois se viu na necessidade de, se calhar, melhor então nós alugarmos um espaço para fazer as coisas de forma mais séria, ter todas as condições para as pessoas estarem conforme nós estamos aqui hoje, sentados. Eu não, estou em pé, mas tudo bem. Mas isso tem um custo. E por isso é que foi necessário criar essa tal cotização. São cotas, como em todas as associações existem, tudo tem custos. Mas a doutrina espírita não pede dinheiro a ninguém. Isso é muito importante que se diga. Nós damos de graça o que de graça recebemos. Embora esta estrutura toda ela tenha que se pagar, paga-se com a venda de livros, com as cotas dos sócios. Mas nós não trabalhamos a pedir nada a ninguém. Se alguma vez acontecer alguém que vá a um sítio que se diga que seja uma casa espírita ou que se diga casa espírita e lhe pedirem dinheiro, algo está errado. Foi assim que nós aprendemos. É de forma gratuita que nós trabalhamos, com amor ao nosso Mestre Jesus. Por volta de outubro desse ano, iniciaram-se reuniões espíritas. Bem, já lemos isto, desculpem. Vamos lá. Então, 1 de janeiro de 1858, Kardec lança o primeiro número da Revista Espírita. Mais uma coisa que ela embarcou. Era um jornal de estudos psicológicos, contendo o relato de manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc., assim como todas as notícias relativas ao espiritismo. O ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu porvir. A história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e o sonambulismo. A explicação de lendas e crenças populares, da mitologia de todos os povos, etc. O primeiro número, com 36 páginas, foi impresso na Imprimerie de Blois, ou qualquer coisa assim do género, em Saint-Germain, em Laye. Como vem o meu francês é excelente. Mesmo já imprimiram o livro dos Espíritos, as despesas, como no caso desse livro, também ficaram por conta e risco de Kardec. A 1 de Abril é fundada legalmente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou, em francês, Société Parisienne de Études Spirites, cujo título Kardec frequentemente abreviava para Société de Estudos, Sociedade de Estudos Espíritas, ou mesmo Sociedade de Paris. Foi nas reuniões semanais da Sociedade que boa parte das atividades mediúnicas e de estudo supervisionadas por Kardec se desenvolveram. Kardec lança ainda instrução prática sobre as manifestações espíritas, contendo a exposição completa das condições necessárias para se comunicar com os espíritos e os meios de se desenvolver a faculdade mediadora nos médiuns. Com a publicação do Livro dos Médiuns, em 1861, Kardec não mais fez imprimir as instruções, à época já esgotada, considerando-a superada quanto à abrangência pela nova obra.
Temos assim o livro dos médiuns. Em 1859 é lançado O que é o Espiritismo, que é a introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. 15 de janeiro de 1861 sai então, é publicado o Livro dos Médiuns, ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo um ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os géneros de manifestações, os meios de se comunicar com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos com que se pode deparar na prática do Espiritismo. Serve ainda para fazer sequência ao Livro dos Espíritos. Um teórico, outro prático. E sabem, quando a primeira vez que eu comecei a frequentar uma casa espírita, eu tinha 13, 14 anos. E quando li o Livro dos Médiuns, e perguntei, isto é para os médiuns, é para estudar os médiuns, para aprender. E eu aprender, eu vou me tornar médium. E queria muito comprar aquilo, mas ainda bem que a pessoa que lá estava, eu me esqueço-me sempre, eu que os nomes são um problema para me recordar. Que era assim um senhor fortezinho, com um bigodinho, que era nos caminheiros. Disse assim, meu jovem, isto não é assim que funciona. Leva o Evangelho e lê. Esse senhor, pelos bichos, já não está entre nós, mas achei piada aquele que ele disse, meu jovem, lê o Evangelho que se faz melhor. Na altura os meus pais compraram um livro com uma capa totalmente diferente do que temos aí. E para vos ser sincero, não li na altura. Eu queria dar o Livro dos Médiuns. Aos dias de hoje, eu não estava preparado na altura para ler aquilo sequer. Ia ler aquilo e se calhar ia pôr a fazer-me coisas que não devia. Não é? Mas pronto, era aquela... Jovens, às vezes, não pensam bem nas coisas e depois cometem alguns erros. A doutrina é muito importante nesse sentido. Se for possível levá-la desde jovem, porquê? Autoconhecimento. Mas mais até na moral. A evolução é por aí. Saber que as coisas não são para ser levadas de uma brincadeira. Saber que aqueles mais não são do que os nossos amigos e familiares que estiveram aqui e que neste momento não têm corpo. Mas para quem não vê, o que aparece pode ser uma coisa muito má. E às vezes cria-se um problema. Então era importante, e por isso é que nós aqui nesta casa temos a evangelização dos jovens ao domingo, para irmos introduzindo assim, de passos pequeninos e devagarinho, incentivá-los ao estudo. E incentivá-los e perceber que determinadas coisas são normais, são naturais. Se esse conhecimento for levado desde pequenino, depois mais tarde não vão fazer como eu, que achava que ia fazer maravilhas com o Livro dos Médiuns. Brincadeiras à parte, falo mesmo de forma muito séria, porque o estudo é mesmo sério. Eu sei que às vezes parece chato, está sempre a dizer o mesmo, mas é verdade. Ora, vamos lá. A viagem espírita sai em 1862 e continha as observações sobre o estado do espiritismo, as instruções dadas por Kardec nos diferentes grupos, as instruções sobre a formação dos grupos e das sociedades e um modelo de regulamento para o uso deles e delas. A imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que era assim que ele era chamado, é publicado então em abril de 1864, uma das obras básicas do Espiritismo, e dentre elas, a que dá maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano. Nela são abordados os Evangelhos canónicos sobre a ótica da doutrina espírita, tratando com atenção especial a aplicação dos princípios da moral cristã e de questões de ordem religiosa, como a da prece e da caridade. Por Allan Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. 1 de agosto de 1865.
o céu ou o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, vê a luz do dia, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demónios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Esse é o livro que nós estamos a estudar à quarta-feira e que de vez em quando temos assim umas intercalações. Mas é interessante. Eu falo pouco, mas ouço muito bem. E dou por mim, muitas vezes, a ter uma opinião de uma determinada coisa. E depois, quando ouço os outros a falar, realmente não tinha nada a ver. Por isso é que o estudo partilhado é importante. Se nós tivermos a possibilidade de estudar com o familiar lá em casa, vou dar outro exemplo. Por que é que não se aproveita o Evangelho do lar e pegar no Evangelho, que é extremamente difícil de entender, mas não é impossível? No momento em que se faz o Evangelho, por que é que nós não conversamos com o nosso familiar? Olha, o que é que achas disto? Mas perguntar e deixá-lo falar. Porque às vezes nós temos a tentação de não é assim, é de outra forma. Não, deixá-lo falar. Porque às vezes aquele que até nem tem assim grande conhecimento dá-nos grandes ensinos. Não é só no estudo que eu estou a propor. Mas é importante. E a nossa comunicação devia ser à moda antiga, que é um fala, o outro cala, depois o outro fala e nós calamos e assim sucessivamente. Também nos falta muito isso, em nós não sabermos calar e ouvir o outro. E depois o outro fica... como é que se diz? Acaba por estar ali, quer dizer, eu dou opiniões e não quero aceitar nem quero ouvir aquilo que eu estou a dizer, então não falo. Quebra-se assim um elo de ligação, de comunicação entre duas pessoas ou mais. O facto de eu não falar é porque já é um bocado de mim. Eu gosto de estar calado, observar, ver, ouvir, mas é muito importante o estudo, pelas razões que já disse aqui. Às vezes a opinião do outro, que é totalmente contrária à minha, pensando que eu estava certo, afinal, depois, bem observado, o outro tinha razão. É esse o estudo, é esse o convite que a doutrina faz a todos nós. Portanto, fica para nós pensarmos que se calhar podemos aproveitar o Evangelho no lar e tirar ali 5 minutos para conversar com o colega do lado, deixando-o falar. 6 de janeiro de 1868 é publicada a Gênese, Os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo. Este foi o último livro publicado por Kardec. Kardec passou os anos finais da sua vida dedicado à divulgação do Espiritismo entre os diversos simpatizantes e defendê-lo dos opositores através da Revista Espírita ou o Jornal de Estudos Psicológicos. Já com cerca de 8 milhões de seguidores, faleceu em Paris a 31 de março de 1869 com 64 anos de idade, em decorrência da ruptura de um aneurisma. Há em certas publicações dizem que foi por um ataque cardíaco, portanto, não há uma morte certa, ou não há uma causa certa da morte de Kardec. Mas o que é certo é que ele partiu, seja por aneurisma ou não, enquanto trabalhava numa outra obra. Portanto, Kardec nunca parou até à sua morte. Eu vejo alguém que, mesmo nos piores dias e até doente, se calhar, trabalhava da mesma. Dou até o exemplo, se calhar, de Divaldo Franco. Não querendo comparar, mas foi também alguém que, como ele contava, e há muitas palestras dessas disponíveis para ouvirmos, muitas das vezes com problemas, achaques físicos e de doenças, não é? E ele trabalhou sempre, nunca disse que não. Trabalhou sempre. Até aos dias de partida, mas trabalhou sempre. Depois também tinha a Joana de Ângeles, não é? Que ele dizia, está na hora, vamos lá. Mas eu estou, não interessa, trabalhar. E trouxe-nos obras fantásticas para nós também lermos e aprendermos.
portanto, enquanto trabalhava numa obra sobre a relação entre o magnetismo e o espiritismo, ao mesmo tempo em que se preparava para uma mudança de local de trabalho. Está sepultado no cemitério de Père Lachaise, uma célebre necrópole da capital francesa. Junto ao túmulo erguido, como os dólmenes druídicos, acima de sua tumba tem o seu lema, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Estes são todos aqueles livros que são referentes à nossa codificação. Já mais tarde sai então o Obras Póstumas, portanto é um livro que reúne importantes textos de Kardec, quer de caráter teórico sobre diversos assuntos, quer sobre fatos relativos às atividades espíritas do mestre. Eu podia até dizer que mesmo depois dele ter partido ainda trabalhava, não é? Porque acabou por ser um livro com aquilo que ele deixou cá. Estes são os livros da nossa codificação. São nestes que nós temos que trabalhar para aprendermos o que é a doutrina. É nestes que estão contidas todas as informações que nós necessitamos para aprender a doutrina. Todos eles têm informação importantíssima. Quando eu cheguei a esta casa, e depois mais tarde foi dada a oportunidade do estudo, estávamos a estudar o livro dos Espíritos. O livro dos médios durou 3 ou 4 anos, tinha as datas marcadas e foi assim muitos anos. Portanto, o livro dos Espíritos há de ter sido qualquer coisa semelhante. Agora vamos no céu e no inferno e já lá vai há algum tempo também, já não sei há quanto tempo vai acabar, mas já vamos há mais de que ano e meio, por aí, seguramente. E estes sim são os trabalhos que nós temos que olhar para eles. Posso-vos dizer, agora em termos de confissão, eu tentei ler este livro uma data de vezes, nunca consegui. Dava-me um sono, vocês não imaginam. E depois não me lembrava onde estava, e então voltava ao início. E engraçado, parava sempre dentro das mesmas páginas, porque eu tinha a marcação assim, está outra vez, voltava ao início. Andei assim tempos e tempos e tempos. Comecei a lê-lo quando começámos aqui com o estudo. O que quer dizer que eu se calhar não estava ainda preparado para pegar naquilo e levá-lo. E não é fácil, é um livro, até sabe. Por isso é que é importante estudar a doutrina. Isto é o aspecto do túmulo de Kardec. Continua a ter uma procissão de pessoas diariamente a visitar o túmulo. O que quer dizer que ainda, vá lá, 170 anos depois, ou menos ou pouco, não interessa, mas ainda arrasta pessoas alguns até só com curiosidade para saber quem era Allan Kardec. Foram mais de 1000 pessoas que foram ao seu funeral, também demonstra aquilo que ele era. Se ainda hoje se utiliza obras que ele deixou, obras não espíritas, mas obras doutrinárias de escola, se hoje ainda se usa, ele estava muito à frente, não é? Portanto, aqui temos uma ideia de quem ele era. Depois há uma nota de teorias à volta de Kardec, mas deixamos isso para outra altura. Mas foi e é, com certeza, uma das pessoas mais importantes da doutrina. Este era o trabalho de hoje. Fico feliz por ser mesmo no dia em que ele nasceu. É uma repescagem também do trabalho que tínhamos feito anteriormente, mas vale a pena sempre relembrar, porque é mesmo com as repetições que nós vamos aprender. Assim, até a reencarnação, o que é? É uma repetição. Espero que nós não se repita tudo aquilo que fizemos em vidas passadas, nunca mais saímos daqui. Mas é uma repetição. É virmos cá constantemente. Melhorarmos, trabalhar, como Kardec dizia, puxando aqui atrás,
Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Acho que são palavras a reter na nossa retina e utilizá-las no nosso dia-a-dia, lembrando que tudo aquilo que nós fazemos ou fizermos vai contribuir com certeza para a nossa vida. E agora sim, este era o trabalho de hoje, sobre Kardec, e então convidava a todos a podermos serenar as mentes e vamos agradecer ao nosso Pai pela oportunidade que nos dá de termos diariamente a possibilidade de nos melhorarmos, a possibilidade de ajudar o próximo, a possibilidade de ajudar a sociedade, seja por prece, pelo pensamento, seja de que forma for. Pai, nós nos esquecemos que não precisamos de coisas complicadas, nem de dinheiro, para ajudar os nossos irmãos. E sabemos, Pai, que é precisamente nas coisas simples, no amor que investimos, na ajuda a esse irmão necessitado, que lhe dará o conforto real na dificuldade que ele ultrapassa, que ele passa. Sabemos, Pai, que pretendes que caminhemos na tua direção. Mas te pedimos perdão, Senhor, porque somos ignorantes. Não vemos a luz que deixas. Não vemos o caminho que nos trazes. As nossas vistas ainda estão cegas. Agimos sem pensar. Querido Pai, te pedimos que nos possas orientar mais uma vez. Que no dia de hoje possamos sentir onde anda a tua estrela guia para poder abrir os nossos olhos, despertar as nossas mentes, aceitar que mesmo as coisas que de mal nos acontecem têm uma razão. Perceber que temos que ser resilientes e ter forças para não perder o ânimo. Pai, te pedimos que possas amparar todo o mundo, os que morrem nas guerras,
estão nos hospitais, os que não têm teto, os que não têm de comer. Aos familiares, amigos e menos amigos. Que todos possam receber esse amparo. Na quantidade necessária. Para que pelo menos possam sentir o teu calor e dormir pelo menos esta noite numa paz que só tu, Pai, podes trazer. Querido Pai, abençoa-nos e abraça-nos. E que o teu calor, o teu amor nos possa acompanhar até aos nossos lares e transmitir àqueles que lá se encontram, sejam deste lado da vida ou do outro. Obrigado, Pai. Fica connosco, hoje e todos os dias das nossas vidas. Que assim seja.